Graças a Deus por iniciarmos mais um mês de julho. Para aqueles que estavam estudando mês de férias, né? Já faz tempo que, para mim, falar que é férias perdeu a graça. Né, Eli? Férias em julho, para mim, é que nem feriado de sábado e domingo. Resolve para nada, né? Mas muito legal. Legal ver meu neto, o Theo, 4 anos, entendendo agora o que é férias. Férias, Theo. Ele está assim, todo dia ele fala, vô, eu estou de férias. Muito legal, né? E é muito bom estar com vocês, muito bom estar com você em casa também. E com essa proposta de reflexões ao longo desse mês, baseado no tema deste filme que está fazendo tanto sucesso, Top Gun, Ases Indomáveis. Esse filme, por esses dias, quem acompanha, quem vê internet, ele ultrapassou a marca de $1 bilhão. Quem viu isso? Levanta a mão, deixa eu ver. É impressionante. Em poucos dias do lançamento, no mundo inteiro, ultrapassou $1 bilhão. É o primeiro filme no ano de 2022 que ultrapassa essa marca. Fica mais impressionante quando a gente pensa que ele concorre com poderosos estúdios, com super-heróis que fazem coisas impossíveis, com produções muito mais caras, com histórias mirabolantes que concorrem com ele. Mas Top Gun é um filme que ele é uma continuação do Top Gun de 36 anos atrás. Quem aqui já era nascido há 36 anos atrás? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, quase toda a IAP do parque, viu, gente? Quem não era nascido, levanta a mão, deixa eu ver. Pouca gente. Eu incluído. Mas dos que não eram nascidos, quem se deu ao trabalho de assistir o filme de 36 anos atrás? Deixa eu ver. Olá. É importante, viu, Dodô? Lição de casa. Então, olha só. O que é legal em Top Gun? Eu assisti o primeiro e assisti esse. Fui com a minha esposa no cinema, com a Rê. Voamos juntos. O legal é que a continuação ela respeita os personagens de 36 anos atrás. A continuação, os caras não se preocuparam em colocar todas essas pautas filosóficas, ideológicas e sociais de hoje em dia e fazer a gente engolir essas pautas goela abaixo. Eles respeitaram os personagens. É muito legal que Top Gun valoriza e dá ênfase a valores que a nossa sociedade hoje em dia, não a nossa sociedade, mas os formadores de opinião, para fazer justiça, eles tentam desconstruir. E o filme dá ênfase em valores como coragem, honra, bravura, fidelidade, família. Tudo isso está ali, a gente enxerga ali no filme. E por conta disso, eu imagino, né? Eu imagino os caras da Marvel, da DC, da Sony, da Disney, fazendo mega produções com histórias mirabolantes de ficção, disso, daquilo. Aí vem o Tom, pega um monte de gente que fica estudando e ensaiando durante 1 ano para voar naqueles caças. As cenas são reais. É um negócio impressionante. Conta uma história simples. Eu diria para você, quem assistiu, não sei se vai concordar comigo, essa semana, tendo uma reunião em casa da Base J, eu conversava com o Kaique, uma história simples, previsível, óbvia, só que ela é bem contada. É uma história que nos envolve, nos cativa. Quem aqui já assistiu? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, quem concorda comigo? Levanta a mão, deixa eu ver. Pronto. Quem não concorda, não levanta a mão. Não é hora de fórum de debate, ok? Bom, e aí assistindo esse filme, Top Gun, Ases Indomáveis, eu conversando com algumas pessoas, eu entendi que se nós tirássemos a palavra ases e colocássemos discípulos, encaixaria muito bem. E daria para a gente refletir ao longo do mês sobre a grande aventura que é seguir a Cristo.
para a gente entender, Top Gun, o que significa? Top Gun, top é o melhor. Top Gun é o melhor do melhor, os melhores entre os melhores, que são os pilotos na saga e no filme, que participam da escola Top Gun, e eles têm que enfrentar missões extremamente perigosas e arriscadas. Por isso eles são ases indomáveis. O que é discípulo, já que nós trocamos os nomes? Discípulo, ele é um aluno, ele é um aprendiz. No hebraico, discípulo é talmidim. O talmidim, na cultura hebraica, ele começa a ser treinado e ensinado na Torá aos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, a criança hebraica, que é de uma família ortodoxa, uma família que segue toda a Torá e a doutrina do judaísmo, ela vai ser ensinada e treinada na Torá. Aos 12 anos, esse camarada de 3 anos, ele já conhece toda a Torá. É por isso que nos evangelhos nós vamos encontrar Jesus aos 12 anos no templo, debatendo, discutindo e trocando uma ideia com os doutores da lei. E os pais ficam impressionados. Caramba! Os pais de Jesus procuraram ele no playground, no campinho de futebol, procuraram ele num monte de lugar, menos no templo. E era onde ele estava aos 12 anos de idade. Porque Jesus, ele era um talmidim. Ele era um discípulo, um cara que aprendeu. Então, o discípulo, essencialmente, é alguém que crê em Jesus, presta atenção nos ensinamentos de Jesus, e aquilo que aprende, pratica e obedece. Esse é o discípulo de Jesus, essencialmente como a Bíblia ensina. Indomável. O que é indomável? É uma pessoa indomesticável. É uma pessoa inconquistável. É uma pessoa irrefreável. É indomável. Eu e você, ao longo da nossa vida, nós precisamos da parceria, da comunhão de discípulos indomáveis na nossa história e na nossa vida. Porque a gente não consegue sozinho. Jesus, ele deixa um rastro e uma série de discípulos indomáveis pelas ofertas do mundo, pelos ataques do mundo, por todas as filosofias e seduções desse mundo. Os discípulos de Cristo, eles se mostram inconquistáveis, eles são indomesticáveis, eles são irrefreáveis no seu desejo de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho e de fazer a vontade do seu Mestre, o Senhor Jesus. Eu e você precisamos também de ter essa parceria, porque na hora do aperto, na hora que a prova vem, na hora da luta, na hora da batalha, são os discípulos indomáveis que vão permanecer. São os discípulos indomáveis que vão dar as mãos para você e vão te ajudar. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas as pessoas que já viveram algumas décadas, pode ser que os adolescentes não tenham vivido essa experiência ainda, talvez sim, mas nós que já vivemos algumas décadas, a gente tem histórias tristes para contar, histórias de pessoas que falaram assim: eu vou estar junto com você, eu vou te ajudar, eu nunca vou falhar com você. E aí, na hora que a batata assou, que a batata queimou, na hora que a aprovação veio, aquelas pessoas que falaram aquelas frases bonitas, vazaram. Tenho certeza, porque isso acontece com todos nós. Porque batalhas acontecem para todos os discípulos. E os discípulos de Cristo não ficam à parte. Então, na vida, nós precisaremos de ter a compaixão, nós vamos ter que ter a ajuda de discípulos indomáveis, que são aqueles caras que não se dobram a nenhuma das provocações de Baal. Não foi o que Elias ouviu na caverna?
Elias, sai daqui, levanta, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Elias achou que estava sozinho, mas Elias, na época dele, Deus, de forma carinhosa, poderosa, falou para ele, tem 7.000 discípulos indomáveis, que Baal não conseguiu domar. Você não está sozinho. E a gente vive um tempo de lutas sangrentas, e que a gente vai precisar desses companheiros. Seria muito cômodo para mim chegar aqui e falar dos 12 discípulos de Jesus. São famosos. Eles têm os nomes deles aqui na Bíblia e todo mundo prega sobre eles. Mas eu fui atrás de discípulos indomáveis, que para mim se encaixam perfeitamente com aqueles que nós vamos encontrar na vida, que nos surpreendem, são anônimos, ninguém fala deles, eles estão escondidos aqui na palavra de Deus. Esses caras hoje vão ensinar para a gente, e vão ensinar para a gente num período crítico na vida de um dos grandes heróis na palavra de Deus. Por quê? Porque herói, gente, deixa eu te contar, todo herói na Bíblia tem pés de barro. Não tem herói na Bíblia com pés de bronze. Todo herói na Bíblia tem pés de barro. O que significa pés de barro? É gente que se destrói, que, sabe, que o oleiro tem que vir e destruir, refazer e fazer um vaso novo. É gente que erra, é gente que cai, mas é herói. E a gente vai ver um desses grandes heróis hoje. Eu te convido a ficar em pé, e você aí na sua casa, abre a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Em nome de Jesus, eu vou ler os versos 13 e 14. E ali chegou um mensageiro a Davi, dizendo: os corações dos homens de Israel estão com Absalão. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós e fira a cidade com o fio da espada. Feche os seus olhos. Senhor, a Ti a honra, a glória e o louvor. Pai, nós lemos aqui sobre uma notícia extremamente triste, preocupante e amedrontadora que Davi recebeu. Em nome de Jesus, através dessa notícia, nos ensina, Pai, nos mostra a Tua vontade nessa manhã. Sê conosco. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Por que eu disse pés de barro? Davi é esse cara. Davi é esse cara que, nessa segunda metade da vida dele, fica muito claro para a gente que Davi tinha pés de barro. Embora até hoje ele ser reconhecido justamente como o grande rei que Israel teve, o rei que desperta a paixão, a esperança em todo judeu até hoje. Davi aqui, nesse texto que eu li para vocês, ele está com mais de 50 anos de idade. Davi aqui ele já passou por todo o processo doído, por todo o processo ensinador para a vida dele, por todo o processo humilhante da fraqueza, da tentação que ele caiu, de adulterar, de trair a sua família, os seus súditos, de trair o seu reinado, de trair o Deus de Israel. Davi aqui, ele já é o cara que transgrediu no mínimo 3 mandamentos. Ele cobiçou o que era do próximo, ele adulterou e ele assassinou. Davi aqui, ele é um cara que vive as consequências na sua família de todos os erros que ele praticou.
Então aqui eu estou falando num cara que, apesar de tudo isso, apesar de ter pés de barro, ele continua sendo chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ver isso aqui. A notícia que Davi recebe é uma notícia que ele não queria receber. A notícia é, Absalão está dominando tudo. Absalão vai conquistar o reino. Não tem para ninguém. Quem é Absalão? Para quem não sabe, é filho de Davi. Então, o filho está em oposição ao pai. Vocês lembram que Jesus, nos evangelhos, ele fala que na época da perseguição, da tribulação, da provação, pais se levantarão contra filhos e filhos contra pais. Mas essa não é uma profecia apenas para o fim dos tempos. É uma profecia que vem desde o começo da história. O pecado entrou, a batalha começou nas famílias. Então, Absalão, o que acontece, resumidamente para você? Amnon, irmão de Absalão, mas irmão por parte de pai, não por parte de mãe, ele estupra a irmã de Absalão, Tamar. Absalão fica irado com isso, e Absalão mata Amnon. Para você pensar, isso rápido que eu te falei, em 30 segundos, está acontecendo na família do rei Davi. Estupro, traição e assassinato. A crise na família de Davi é muito grande. Absalão, ao invés dele se arrepender, ao invés dele mudar de postura, não. Absalão, ele começa a cobiçar o trono. Ele quer ser o rei. Ele tem ódio pelo pai. Ele tem ódio pelo pai. Por que eu escolhi essa família para a gente falar sobre discípulos indomáveis? Eu escolhi essa família porque, se eu ficasse aqui falando das grandes batalhas geopolíticas do mundo, é legal a gente falar sobre isso. É importante a gente entender tudo isso. Mas eu quero saber como é que é a batalha política, geopolítica, espiritual na minha casa, na terra que eu lidero, que eu governo. Essa é a batalha que me interessa. E Davi, ele está enfrentando isso. Então, a notícia chega para Davi, e você sabe disso. Davi, antes do seu adultério, Davi ele não conheceu derrota, ele não perdeu uma batalha. Davi, ele é homem de guerra, ele é um estrategista, ele é mestre. Ele é um instrutor. Ele é o cara vivido na batalha, ele entende de batalha. Mas agora é o filho dele. E como é o filho dele, a postura do rei, se você prestou atenção no texto que eu li, ele está na cidade de Jerusalém, que ele conquistou, e que ela também é chamada de cidade de Davi. Ele está na cidade que leva o nome dele. Imagina o que é isso? Imagina que o Eli conquistou Campinas, e Campinas, além de Campinas, todo mundo chama Campinas de cidade de Eli. E aí o Eli tem que ser expulso de Campinas. Davi, ele se apressa, ele avisa todo mundo e fala, pega tudo, recolhe tudo, vamos embora, senão não vai sobrar ninguém, porque Absalão vai chegar e vai arrasar com tudo. Essa é uma cena triste na vida de Davi. Eu e você nunca vimos Davi fugindo dessa forma. A gente viu Davi quando ele ainda não tinha sido coroado, mas ele já tinha unção para ser rei. Nós vimos ele durante 13 anos fugindo de Saul. Mas ali era uma fuga diferente. Davi fugia porque ele não se via no direito de matar Saul para pegar o trono, embora ele já estivesse com a unção. Ele aguardou o tempo de Deus. Aqui não, aqui o rei é o rei vivido, é o rei que conquistou, é o rei respeitado, é o rei amado, é o rei adorado por toda a nação. E agora esse cara foge, e ele foge porque o filho dele vem vindo, e a notícia que chega é: Absalão conquistou o coração do povo, roubou o coração do povo, Absalão se aparelhou, Absalão tem poder e Absalão vai chegar. O quadro é crítico, o quadro é humilhante. E eu queria que você ficasse com esse quadro vividamente nos seus pensamentos. Porque tem momentos na nossa vida que o quadro fica desse jeito. Tem momentos que o quadro na nossa vida fica exatamente desse jeito.
Tem momentos que eu e você, a gente não sabe mais o que fazer, a gente pede água porque a gente chegou no nosso limite. E Davi aqui, ele chega no limite dele. E agora vão aparecer aqui alguns discípulos indomáveis na vida de Davi. A primeira característica de um discípulo indomável que o texto mostra: discípulos indomáveis, eles são leais até a morte. Quando tudo está doce, nós temos muitos amigos. Quando só temos vitória, nós temos muitos amigos, o palácio fica cheio. Mas a vida de Davi, que só conhecia doçura, se tornou amarga. A vida de Davi, que só conhecia vitória, agora conhece derrota. Discípulos indomáveis são aqueles que ficam, porque os discípulos domáveis, que se deixam domar pelas propostas do mundo, que se amedrontam diante da crise, da ameaça, esses são os caras que vazam, que espirram e que não ficam. São aqueles caras que tiveram discursos bonitinhos e falaram para você, bateram nas suas costas, uns até derramaram lágrimas no seu paletó e na sua camisa. Não, conte comigo. Eu acho que não tinha vírgula, era não conte comigo. Não era não conte comigo, não. Os caras, eles foram malandros, entendeu? Mas os discípulos indomáveis, que são os caras que encaram, que enfrentam, esses caras, eles são leais até a morte. Eles são anônimos. Eu vou ler para você aqui, você vai conhecer o primeiro, nessa hora que tudo está desabando no reinado de Davi. Versículo 19, 20 e 21, do capítulo 15, do segundo livro de Samuel. Mantenha a sua Bíblia aberta que você vai conhecer esses caras. Então disse o rei a Itaí, o geteu: por que tu vais conosco? Retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro e também um exilado. Posto que vieste somente ontem, deveria eu hoje fazer-te subir e descer conosco? Vendo que vou para onde posso, retorna e traz de volta os teus irmãos. Misericórdia e verdade sejam contigo. E Itaí respondeu ao rei e disse: como o Senhor vive e como o meu senhor, o rei, vive, certamente no lugar em que o Senhor, o rei, estiver, seja na morte ou vida, ali também estará o teu servo. Quem é Itaí? Quem é que já tinha ouvido falar em Itaí? É a primeira vez na biografia de Davi que esse cara aparece. E o texto informa Itaí o geteu, ou seja, ele não é judeu, ele não é israelita, ele não faz parte do povo. Geteu é porque ele veio da terra de Gate. A terra de Gate é um dos maiores inimigos que Davi derrotou quando ele era adolescente, o gigante Golias. E esse cara quis ir ser servo do rei Davi. Esse cara surpreende. Lembram o que aconteceu agora há pouco? Davi no palácio, ele dá ordem, ó, galera, todo mundo pega a sua trouxa e vamos vazar daqui. E se você vai lendo, a gente vai perceber isso, eles não têm destino, eles não sabem para onde vai, eles só estão fugindo. Eu e você estamos assistindo cenas na guerra da Ucrânia, do êxodo, mais de 5 milhões, perto de 10 milhões de ucranianos já fugiram do país sem saber para onde vão. Nós temos aqui, na nossa América do Sul, venezuelanos querendo fugir da Venezuela. Não importa para onde, eles querem fugir da Venezuela. Os caras estão morrendo de fome. Na Argentina, a fome está enorme. E aí, aparece esse cara na vida de Davi. E o que Davi fala para ele? Cara, não precisa. Você é geteu. Você é estrangeiro. Volta para o teu povo. Vai lá para tua mãe, para o teu pai. Que Deus tenha misericórdia de você. Aí esse cara, ele prova nesse momento que ele é um discípulo indomável. Ele olha para Davi e fala, não, assim como Deus vive, e você, rei,
Você está aí todo destruído, mas você ainda é meu rei. Aonde você estiver, seja na morte ou na vida, eu estarei com você. Eu e você precisamos de nos relacionarmos com discípulos indomáveis. E agora, deixa eu abrir um parênteses. Vocês, na transmissão, que não frequentam o IAP do Parque, mas que querem conhecer a IAP do Parque, e vocês que são IAP do Parque, vocês estão cansados de me ouvir falar do time da IAP do Parque. Um time precisa de discípulos indomáveis. Eu só consigo ser pastor na IAP do Parque e realizar as coisas que realizamos, porque eu estou cercado de discípulos indomáveis junto comigo. Gente que paga o preço, gente que encara, gente que vai junto, gente que arregaça as mangas. Nós não podemos ser domados, domesticados pela pandemia, pelo vírus, pela crise, pela falta de emprego. Nós somos discípulos indomáveis, nós somos responsáveis, e você vai ver que tem muita responsabilidade e estratégia em cada discípulo indomável que vai aparecer. Mas nós não podemos nos acovardar, nós vamos no nome que é sobre todo nome, na hora que a crise chega. Nós não vamos baixar a cabeça para provocações. Esses caras, no filme, você percebe, o filme está recheado de provocações, quem assistiu. Tem provocações entre os alunos, tem provocação do instrutor, que é o Tom Cruise, para os alunos, dos alunos para ele, do Tom Cruise para os seus superiores, dos superiores para Tom Cruise. Tem provocação no filme inteiro, e a vida é cheia de provocação, sim ou não? O que é uma provocação? A provocação é o ato de, com palavras ou ações, você instigar a pessoa a reagir, ou numa discussão, ou numa batalha, ou fisicamente. E não tem como você falar, vou ficar em cima do muro, vou ficar neutro. Você não vai ficar, porque a vida vai te empurrar. Você é provocado, e em algum momento você tem que reagir. O detalhe é como reagir. Porque aqui a gente vê que as reações estão acontecendo. As reações estão acontecendo. Qual é a reação de Itaí? Esse cara aqui eu nunca ouvi falar. Itaí aparece. Itaí aparece na vida do rei Davi. Itaí, ele está com o nominho dele aqui na Bíblia, porque ele decidiu ser um discípulo indomável. Bom, discípulos indomáveis são corajosos. Olha lá. Versículo 24, 25 e 26. E eis que também Zadok e todos os levitas estavam com ele, carregando a arca do pacto de Deus. E eles assentaram a arca de Deus, e Abiatar subiu, até que todo o povo terminou de sair da cidade. E o rei disse a Zadok, carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, Ele me trará de novo, e me mostrará tanto ela, quanto a sua habitação. Só uma pausa aqui, presta atenção. Os caras estão saindo da cidade. Não foi a ordem que Davi deu? Vamos vazar daqui? A arca, ela é importantíssima para a adoração. Na arca estão os 10 mandamentos, as tábuas do concerto. Na arca tem uma porção de maná, na arca tem a vara que floresceu de Arão. Então a arca ela é importantíssima. Então, e só quem pode carregar são os levitas. E aqui os levitas estão carregando. Chega um momento que eles assentam a arca, colocam a arca no chão. Aí Davi fala para Zadok e para Abiatar, levem de volta a arca para a cidade, porque o lugar dela, Davi tem consciência teológica, o lugar dela é em Jerusalém. Devolve ela. É isso que ele está fazendo. Olha o 26. Mas, se ele assim disser, só para vocês entenderem, eu vou ler o 25 de novo, senão perde o sentido. Davi falando, carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu, agora ele está falando dele, se eu achar favor aos olhos do Senhor, Ele me trará de novo e me mostrará tanto ela,
a arca quanto à sua habitação, o templo. Então Davi está falando, eu estou fugindo, mas se Deus tiver misericórdia, eu ainda vou voltar para essa terra. É isso que ele está falando. Agora olha que legal o 26. Mas se Deus assim disser, não tenho em ti deleite algum, eis que aqui estou, que ele faça comigo como bem lhe parecer. Cara, por isso que na crise, Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Você não vê um traço de revolta da parte de Davi. Davi ele está dizendo, se Deus tiver compaixão, Ele vai me trazer de volta. Mas se Deus não tiver deleite, se Ele não se agradar de mim, se Deus estiver revoltado comigo por tudo que eu aprontei na minha vida, tudo bem, Ele faz comigo o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Davi não está em posição de determinar, decretar e mandar em Deus. Davi é um rei servo. Davi, ele é um discípulo indomável. Ele está encarando a batata. E agora, olha o versículo 29, fechando sobre esses dois discípulos indomáveis. Portanto, Zadok e Abiatar carregaram a arca de Deus de volta a Jerusalém, e eles esperaram ali. Por que eu estou dizendo que discípulos indomáveis são corajosos? Coragem é uma virtude que tem a ver com a moral que me faz encarar qualquer perigo. O Itaí, que a gente já viu, ele é um geteu. E ele fala, não, eu vou ficar com você. Então ele está acompanhando Davi. Só que o Zadok e o Abiatar, o risco deles é maior. Eles são corajosos por quê? Davi está falando para eles assim, volta e coloca a arca lá. Quem que vai chegar para liderar ali a cidade e mandar em tudo? Absalão. Mas, e vai ser, por exemplo, o Itaí, se ele falasse, não, deixa que eu vou, dava até para ele se misturar no povo. Absalão não podia nem conhecer ele. Mas 2 levitas, no templo, cuidando da arca. E os caras falam, não, a gente vai lá, Davi. Nós vamos lá, nós vamos levar e a gente vai ficar lá cuidando da arca. Ou seja, por você, rei, nós vamos exercer coragem, porque discípulos indomáveis pagam o preço. Discípulos indomáveis são as pessoas que eu e você precisamos. Nós precisamos de gente do nosso lado, na hora mais difícil da nossa história e da nossa vida. Nós precisamos. O outro que vai aparecer aqui agora, discípulos indomáveis são empáticos. Por que eles são empáticos? Porque quem tem empatia se coloca no lugar do outro. O cara que me vê sofrendo, que me vê com dor, ele se coloca no meu lugar. Ele procura sentir, ele vai sentir como eu? Não. Muita gente vem pedir conselho para mim, conversar comigo. Quando eu conversava com a Valerie e a família dela, eu falava, eu choro com vocês, eu sinto, mas eu não sei o que é isso, porque eu não perdi a minha mãe. Entendeu? Mas a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, e discípulos indomáveis encaram esses momentos de agrura e de dor. Vou te mostrar para você agora mais um discípulo indomável aqui nessa história, versículo 30 e 32. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, e chorava enquanto subia. Cara, fotografa essa cena, filma essa cena. Imagina o rei Davi subir no Monte das Oliveiras, um monte famoso, que nós já refletimos aqui em séries temáticas passadas. E ele vai subindo e chorando. E tinha a cabeça coberta, e seguia de pés descalços, e todo o povo que estava com ele cobria, cada qual, a sua cabeça, e subiam, chorando, enquanto subiam. Aqui você vê a empatia do povo todo. Do povo todo, mas no 32 tem um destaque. E sucedeu que, quando Davi chegou ao topo do monte, onde ele adorava a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrá-lo com as suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. Uzai, ele foi além. Uzai, ele fez o que a gente vê no livro de Jó. Jó também rasgou as suas vestes e jogou terra na sua cabeça, no momento quando Jó
foi ao pó. Porque o simbolismo na cultura hebraica de rasgar as vestes propositalmente e jogar terra na cabeça, você está dizendo para todo mundo o seguinte: nada sobrou, eu quebrei, eu estou na lona, eu fui arrasado, eu fui derrotado, a minha vida game over, cheguei na minha condição zero, eu estou no fundo do poço. Jó, ele fez essa confissão nesse gesto, e Uzai, todo mundo está subindo e tal, mas Uzai ele faz mais, ele rasga as suas vestes, ele coloca a terra na cabeça, porque os discípulos indomáveis que são empáticos, eles agem por ações, por atitudes, e não por blá blá blá. Uzai não precisou falar nada. Vai ter um dia, se é que já não teve, que você vai precisar que alguém chegue na sua casa, na sua vida, na sua história e te dê só um abraço. Que a pessoa chore com você. Que a pessoa dê o ombro para você. Que a pessoa esteja ao seu lado. Eu lembro quando os nossos irmãos lá da Boa Semente em Fernandópolis, quando eles tiveram toda a crise que tiveram, eu lembro que passou algum tempo, eu tive um compromisso, um congresso de crianças em Votuporanga. Eu fiquei o dia inteiro dando palestra para adolescentes, crianças e professores, de manhã, de tarde, de noite. Quando acaba esse congresso, a liderança toda se reuniu em volta de mim, da Rê, convidando para uma pizza. Muito legal, um pessoal que eu amo, mas eu tenho amigos em Fernandópolis. Eu olhei para eles e falei: essa pizza vai ficar para outro dia. Eu não posso vir aqui e não ir até lá para abraçar essa família. Porque de cada 10 vezes que eu venho aqui, 11 vezes, eu sou recebido e abraçado por eles. Eu e a Regina pegamos o carro e fomos. Eu lembro que era um sábado à noite, a gente foi sem avisar. Eu cheguei na casa do presbítero Eliseu, da diaconisa Lloyd, bati a campainha. Quando a Lloyd me viu e viu a Regina, ela começou a desabar em choro e abraçava a gente copiosamente na calçada, sem parar. A gente ficou uma meia hora nessa calçada, até que ela conseguiu falar. Ela olhou para mim e falou assim: Edmilson, eu achei que nunca mais eu ia ver vocês. E a Lloyd é uma pessoa que, quando ela foi perdendo parentes, ela falou: Edmilson, eu te adotei para ser meu irmão, você vai ser meu irmão. É gente que crê no que a gente crê, segue a mesma doutrina, louva o mesmo Deus, não mudou em nada. E eu os considero como meus irmãos na fé e família da fé. Eu continuo os amando da mesma forma. Amigos empáticos, discípulos indomáveis, eles têm empatia. Discípulos indomáveis, eles vão junto, eles sobem o morro com você. Agora, perceba o homem segundo o coração de Deus. Perceba que Davi, ele é um instrutor, ele é o Tom Cruise do filme. O Tom Cruise é um instrutor velho, 36 anos depois, que vai falar com pilotos novinhos, os ases indomáveis. E Davi é estrategista. O Absalão está lá, bombando, cheio de poder. Mas olha o que Davi faz. Os versículos 33 e 34, olha o que Davi fala para Uzai. A quem Davi disse: se passares adiante comigo, então tu serás um fardo para mim. Mas, se retornares à cidade, e disseres a Absalão: serei teu servo, ó rei, como eu fui servo de teu pai até aqui, assim serei agora também teu servo. Então poderás derrotar o conselho de Aitofel para mim. Gente, Davi está arrebentado, Davi está arrasado, mas ele é estrategista. Ele pede para Uzai: volta, se apresenta para Absalão, e Uzai vai. Uzai, ele é um discípulo indomável, porque ele colocou a cabeça dele a preço. A cabeça dele estava ali muito arriscada, porque Absalão podia não acreditar nessa estratégia. Absalão podia falar: o quê, cara, eu vou confiar em você, mata esse cara. Mas Uzai vai, Absalão acredita e ele fica infiltrado no exército de Absalão. É incrível. Mais uma turma, vai no capítulo 17. Discípulos indomáveis são como anjos. Por quê? Eu peço ajuda, eu oro a Deus, você também.
Mas já teve alguns momentos na minha vida que eu não orei, eu não pedi, eu não sabia de onde viria o socorro. E Deus colocou anjos na minha história e na minha vida. E eu acho que na sua vida também. Porque Deus, Ele não desampara os seus filhos. Deus, Ele não abandona os seus filhos. Então pensa, Davi está humilhado. Davi, ele tem um arremedo de exército. Homens que resolveram seguir ele. Ele tem do lado dele discípulos indomáveis. Ele não tem gente com armas, com poder. Ele tem discípulos indomáveis. Presta atenção aqui, ó, capítulo 17, os 3 últimos versos, 27, 28 e 29. E sucedeu que, quando Davi havia chegado a Manaim, Sobe, o filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, o filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, só cidade famosa, trouxeram camas, bacias, vasos de barro, trigo, cevada, farinha, cereal toscado, feijões, lentilhas, legumes tostados, mel, manteiga, ovelhas, queijo de vacas para Davi e para o povo que estava com ele comer, porquanto disseram: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Discípulos indomáveis são como anjos, cara. Se você prestou atenção na leitura, Davi, ele está no meio do nada, ele não tem rumo, ele não tem destino. Se você ler tudo com detalhes, você vai ver que eles estão fugindo. Para onde você está indo? Estamos indo. Eles chegam aonde? O texto fala, eles chegam em Manaim. Se você procurar na concordância da sua Bíblia, a primeira vez que aparece o nome Manaim na Bíblia é em Gênesis 32, 2. Que foi onde Jacó deu esse nome ao local, porque um anjo veio e o atendeu e o serviu numa batalha. Anos depois, décadas depois, Davi está em fuga, e Davi chega no mesmo lugar, em Manaim. Lá, anjos sobrenaturais apareceram para Jacó. Aqui, 3 homens são anjos de Deus na vida de Davi. Deus levanta 3 caras para fornecer tudo que aqueles caras precisavam para eles serem sustentados e mantidos. Deixa eu te dizer, você pode estar orando, você pode estar pedindo ajuda de todos os lados e ninguém está te ajudando. Mas se você é um discípulo indomável, Deus vai levantar outros discípulos indomáveis para serem anjos na sua vida. Você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar no pó. Bom, eu queria que você entendesse que tudo isso está acontecendo. Mas uma batalha acontece. E nessa batalha, Absalão, o filho, é morto. A notícia chega para Davi. E a notícia chega, aqui no capítulo 18, eu vou ler apenas o último verso, porque essa história seria muito longa. O rei ficou muito comovido. Subiu a câmera acima do portão e chorou. E enquanto subia, assim ele dizia: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho. Cara, é uma das sentenças mais tristes da Bíblia. Ele sabe que ele está em batalha com o filho, ele sabe que o filho traiu, ele sabe que o filho provoca, ele sabe que o filho está fazendo um monte de mentira, trapaça, corrupção para conquistar o trono. Ele não quer lutar contra o filho. Quando o mensageiro chega aqui no capítulo 18, o mensageiro vai falando: ó, a guerra acabou. Davi, ele não quer saber desse relatório. A pergunta de Davi para cada mensageiro é: e o jovem Absalão? Aí o cara fica mudo e sai fora. Chega outro mensageiro: e o jovem Absalão? E o jovem Absalão, ele está vivo? Como é que ele está? Até que alguém tem que contar. Morreu. No que fala morreu é essa cena que eu li para você. Ele vai para os aposentos dele, ele chora em voz alta, todo mundo está ouvindo, e ele está gritando: Absalão, Absalão, meu filho. Eu acho que esse grito de Davi é assim: caramba, eu não tive tempo de me reconciliar com meu filho. Eu não tive tempo de pedir perdão. Eu não tive tempo de ver o meu filho se arrepender. Eu não tive tempo de reconstruir a minha família. Absalão, Absalão, meu filho. Eu gostaria de ter morrido no seu lugar.
E aí vai surgir o quinto discípulo indomável que eu quero mostrar para você aqui nesse texto. Porque discípulos indomáveis são verdadeiros, não importa a crise. Capítulo 19, de 4 a 7. O rei, porém, cobriu a sua face e o rei gritou com voz alta: ó, meu filho Absalão! Ó, Absalão, meu filho! E Joabe veio até o rei na casa e disse: envergonhaste neste dia a face de todos os teus servos, os quais, neste dia, salvaram a tua vida, e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas, e a vida das tuas concubinas. Posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos. Porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes, nem servos, pois neste dia percebo que, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo nesta noite, e isto te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Esse é Joabe, cara. Esse é Joabe. Eu e você precisamos de discípulos indomáveis, que sejam verdadeiros com a gente, que falem a verdade, que não fiquem só dando tapinhas nas costas, e que fiquem falando as palavras que a gente quer ouvir e nos agradando. Tem hora que a gente precisa disso, desse chacoalhão. Então Davi está lá chorando, ok, é o luto dele, mas tem um povo inteiro que estava arriscando morrer. E ele não para. Aí falam para Joabe: ó Joabe, é o seguinte, isso está nos versículos que eu não li, 1, 2 e 3. Falam para ele: Joabe, ó, o rei está triste, a gente ia celebrar, a gente ia fazer um churrasco, a gente ia comemorar a vitória, mas o rei está triste, então nós vamos ficar todo mundo de luto. Aí Joabe entra e fala: Davi, como assim? Então quer dizer que se todo mundo tivesse morrido e Absalão sobrevivido, para você estaria jóia, ok, legal. Davi, teu filho, cara, ele quis assaltar o trono, ele teve tempo para se arrepender, não se arrependeu. Davi, levanta, Davi. Levanta e vai falar com o teu povo, você é o rei, Davi. Discípulos indomáveis são verdadeiros para dizer para mim e para você, nas nossas piores crises e batalhas, a vida segue. Você está vivo. Você tem dons, você tem talentos, dores, ok, nós vamos suportar, e eu vou ter que conviver com elas. Eu tanto tenho que conviver com elas, que a palavra vai ensinar para mim: Edmilson, você tem que chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. Você tem que ter compaixão de quem está sofrendo, mas você vai ter que celebrar com quem está celebrando. A vida é assim, cara, o tempo inteiro. Então, Joabe, ele entra, e olha que legal. Olha o que acontece no versículo 8. Então o rei se levantou e se assentou no portão. E contaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei, de fato, assenta-se no portão. E todo o povo achegou-se diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para a sua tenda. O que significa isso? Quando o rei, em Israel, ele ia para os portais da cidade, para a porta da cidade, para o portão da cidade, e se assentava, era o lugar onde ele atendia o povo em audiência. O simbolismo dele sentar no portão era: o rei voltou ao governo. À medida que ele sentou-se ali, o pessoal olhou e falou: o rei voltou. A notícia se espalhou. E é telefone sem fio. Cara, na boa, não precisa de WhatsApp. Não precisa. Eu sei que é legal você ter grupos, listas de amigos, mas nós viemos até aqui de pai para filho contando histórias, e as histórias se espalham muito rapidamente. E era a notícia que o povo queria ouvir: o rei voltou ao trono. O rei venceu aquele déspota que queria nos dominar. Cara, eu acho incrível essa história. Porque não foram homens valentes de guerra, foram discípulos indomáveis que fizeram a diferença.
gente que a gente nem presta atenção e dá valor, gente que resolveu se levantar e ter coragem, ser fiel até a morte, ter empatia, sabe? Gente que resolveu agir como anjo, gente que resolveu encarar e pagar o preço. Eu preciso, e eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado discípulos indomáveis na minha vida. Deixa eu te dizer, para a gente caminhar para a conclusão, não é que discípulos indomáveis são necessários, discípulos indomáveis são fundamentais, são essenciais para a sua história, para a sua família, para a nossa igreja. Nós precisamos de gente assim, porque discípulos indomáveis, eles são escolhidos por Deus. Romanos 8:33. Quem intentará acusação, provocação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Você pode estar sendo muito provocado, mas deixa eu te dizer, você foi escolhido por Deus. Você já pensou Top Gun sem Tom Cruise? Coloca dentro daquele caso o Mr. Bean. Você acha mesmo que os exércitos inimigos levariam a sério? Não ia combinar. Mas quase aconteceu. Há 36 anos atrás, quando o roteiro estava pronto, foram convidar, não era o Tom Cruise, era o John Travolta. John Travolta fazia sucesso com Os Embalos de Sábado à Noite e Grise nos Tempos da Brilhantina. Quem assistiu isso aí, levanta a mão. Olha. John Travolta era o cara. E aí o estúdio foi no John Travolta, falou, não, ele tem que ser o nosso as indomável. Só que John Travolta, por causa da fama, pediu muito alto. O estúdio recuou. O segundo nome que eles foram atrás foi Tom Cruise. Tom Cruise falou, não me interessa, não quero. Aí eles foram atrás de Nicolas Cage, Sam Penn, Matthew Broderick e até Tom Hanks. Todos falaram, não quero. Aí eles pensaram, falaram, vamos voltar no Tom Cruise, porque na conversa com Tom Cruise, os produtores falaram, cara, não é o John Travolta, não é esses caras, quem combina aqui, o escolhido é o Tom Cruise. Voltaram, só que dessa vez voltaram com uma proposta diferente. A grana era a mesma, só que eles chamaram Tom Cruise. Falaram, vem com a gente. Tom Cruise foi para ouvir o que eles tinham para dizer, achando que ia aumentar o cachê. Mas o cachê era o mesmo. Vem cá, entra nesse caça F-14. Levaram Tom Cruise para uma viagem num caça. Ele viajou num caça F-14. Quando o caça pousou, Tom Cruise desceu, foi no primeiro telefone, ligou no estúdio e falou, o papel é meu. Ele foi o escolhido. Eu e você somos escolhidos também para sermos discípulos indomáveis. Como Tom Cruise e aqueles atores, muitas vezes a gente resiste. Mas eu acho que tem um dia que a estratégia do céu é mandar um F-14 na nossa vida. E o F-14 na vida do cristão atende pelo nome de Espírito Santo de Deus. Um caça é poderoso, ele viaja numa velocidade absurda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é como um vento que sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele faz o que lhe apraz. E ele entra e penetra no nosso coração e nos sustenta, nos abençoa e nos molda. A gente só consegue ser discípulo indomável se nós nos submetermos à ação do Espírito Santo na nossa vida, a fim de que Ele nos capacite e nos dê forças para pagarmos o preço e dizermos sim para os desafios que vêm, e dizermos não para as provocações que são feitas contra nós. Mas esse é um tempo, gente, que não é um tempo para cristão meia boca, não é tempo para brincar de ser crente, é um tempo para discípulos que são indomáveis, que suportam provocações e as vencem no nome que é sobre todo nome. Que Deus te abençoe. Amém.